verdade versus mentira. Meu Pai da Glória, a guerra transcendental, posso dizer. Mas a pergunta é, o que você e eu conhecemos como a verdade? Será que existe uma verdade absoluta? Perante um mundo de tantas ideias filosóficas e tantos pensamentos humanos, qual é a verdade? Eu quero que você me acompanhe nesse estudo porque vamos mergulhar na palavra de Deus. Antes de mais nada, quero que você, lá na descrição do vídeo, veja o link onde você pode entrar no canal do Telegram. Ali vai estar todo o PDF bonitinho feito para você, tá bom? Nos siga ali no canal do Telegram. Também lembrando que dia 29 teremos um sorteio de muita coisa boa para você. E você pode ser contemplado dia 29, última sexta-feira de janeiro. E te convido para você estudar comigo. Venha para a Universidade do Reino para estarmos juntos aprendendo muita coisa preciosa com as raízes do hebraico. Deus te abençoe grandemente. Muito bem, nós vamos ver à luz das Sagradas Escrituras o que é a verdade, o que significa a verdade. Essa palavra que aparece já no passado em hebraico como Emet, Aleph, Mem, Tav. E na Brit Hadashah aparece como Aletheia, ou Aletheia, como é pronunciado transliteradamente a palavra do grego. Nós vamos escrever isso aqui para você anotar. Nos acompanhe, vamos lá. Aleph, em hebraico, Aleph, Mem e o próprio Tav. Emet. Emet, conhecida como a verdade. Traduzida como a verdade. No grego, vou colocar aqui grego, aletheia, estamos transliterando, ali, ou aletheia também, aletheia. A palavra aletheia, ou aletheia, significa algo que está sendo mostrado, algo que estava oculto e agora é revelado. Revelado. Então a palavra no grego está dizendo, a palavra verdade é apresentada com algo que estava oculto e agora é mostrado para todos. O Emet no hebraico tem uma característica, são exatamente 3 letras, Aleph, Mem e Tav, sendo que essa aqui é a primeira letra do alfabeto. O alfabeto é o nosso alfabeto, é a primeira letra do alfabeto, Aleph, e essa é a última letra, a última. Justamente temos a primeira e a última letra, é como se fosse o A e o Z do nosso alfabeto. Só que em grego seria o alfa e o ômega, ou seja, princípio e fim. Aleph e Tav é princípio e fim. E justamente o Mem é a letra do meio do alfabeto, do meio. Então temos um princípio, um meio e um fim. Ou seja, toda verdade tem uma característica, que ela tem que ter um princípio, tem que ter um meio e tem que ter um fim. É algo concreto, algo que está fixado. A verdade sempre vai ser apresentado como algo concreto e fixo, algo que está firme. Por isso sempre o termo firmes na verdade, a verdade é o cinto da verdade, da couraça da justiça, porque o cinto da firmeza. Então, quando nós vemos algo que tem início, meio e fim, temos algo concreto, objetivo, claro. Só que olha, a letra Aleph significa força, como também significa boi, força, certo? A palavra Mem significa água, isso também é conexão. Conexão, vou abreviar. Algo que conecta. E o Tav significa cruz. A força que nos liga à cruz, que nos conecta à cruz. Meu Deus do céu, isso pode significar muita coisa. Então, quando nós encontramos Emet, estamos falando de algo firme, algo concreto, essa raiz também da firmeza, algo que tem início, meio e fim. E se formos olhar pela gematria, temos aqui a força que nos liga à cruz. Temos vários mistérios ali no hebraico que podem ser decifrados. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, quem é o inimigo, já que estamos falando em verdade versus a mentira, ou mentira versus a verdade? Quem é o inimigo da verdade? A própria palavra diz que o diabo é o pai da mentira, e a mentira sempre vai batalhar contra a verdade. Vamos ler em
João 4:43, perdão, 8:43, João 8:43. Repito, se eu errar em algum versículo, por favor, fale nos comentários, me ajude aí, tem gente que está me ajudando. Olha o que diz São João 8:43, é isso mesmo? João 8:43, vou colocar aqui. O diabo, ponto 1, o diabo, nem vou colocar com maiúscula, diabo, ele é o pai da mentira, João 8:43 em diante, vou colocar a setinha, pode continuar em diante. Olha o que diz. Olha o que o Senhor Jesus afirmou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? O próprio Jesus está dizendo, você não me entende, você não está entendendo. Os próprios fariseus se opunham, havia uma parte maligna ali dos fariseus que estava sempre atacando a Jesus. E ele disse claramente, por que você não entende minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra, a essência de Cristo. O que ele ensinava, o que ele falava era a própria verdade. Ele era a palavra encarnada. Vocês, tudo que eu falo, tudo que eu sou, vocês nunca vão compreender. Aí vem a grande explicação, o versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Meu Deus, aqui, categoricamente, ele chama de filhos do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Olha o que diz aqui na continuação. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, ou seja, a natureza do inimigo de Satanás, do diabo, é a mentira, porque é mentiroso e pai da mentira, ele é o que gera a mentira, ele é mentiroso, meu Deus do céu, olha que afirmação categórica. Então, nós precisamos analisar isso, se existe aqui um que gera mentira, que é mentiroso, que é o próprio diabo, e a mentira é do diabo, existe uma mentira absoluta, clara, específica, e se ao mesmo tempo existe uma mentira absoluta, existe uma verdade contrário, uma verdade absoluta. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia estamos cheios de filosofia dentro da igreja. Hoje em dia o relativismo tomou conta de muitos pseudo-teólogos, pastores que estão ensinando relativismo, onde talvez se coloca na balança o que é a verdade, o que é a mentira, pensamentos platônicos, pensamento lá dos gregos da Grécia Antiga, os quais o próprio Paulo combateu em Corinto, em todas as igrejas influenciadas pelo poder helenista. Ele fala, eu não vim com baboseira aqui de filosofia humana, eu vim aqui com poder de Deus, eu vim pregar a palavra de Deus. Então, querido, filosofia segundo o conceito das escrituras é baboseira, é coisa que não presta, não serve. Então, se eu levo o meu pensamento a entender o que é correto, tudo bom, podemos pensar e raciocinar. Agora, esse maligno relativismo que foi trazido da filosofia, e hoje em dia eu escuto crentes, pastores que já me falaram, mas não existe verdade absoluta. Nietzsche, quem foi Nietzsche? Pesquise quem foi Nietzsche. Um maluco que morreu com 50 e poucos anos, jovem, louco, demente. Era tão filósofo, e esse filósofo influencia tantos a pensarem de uma forma deturpada. E tem evangélicos que acreditam nisso. Se eu sou pregador e eu começo a titubear ao ponto de dizer que a verdade não é absoluta, eu não estou acreditando em primeiro lugar na pessoa de Cristo Jesus, porque ele é a verdade. Não acredito na sua palavra. Não estou acreditando naquilo que ele disse. Alguém já me disse, Natanael, peraí, você diz que a palavra é a verdade para você, porque isso é relativismo. Porque você é cristão, isso serve para você porque você é cristão. Porque vai ter gente que vai ter sua própria verdade. Queridos, olha para mim. A verdade é Cristo, e Cristo é a resposta da humanidade. Sinto muito lhe informar, Cristo é a resposta da humanidade. Quem não acredita como Cristo, a palavra encarnada, como resposta da humanidade, é melhor não viver. Eu sou cristão porque eu acredito que o caminho, a verdade, é Cristo Jesus e mais nada e mais ninguém. Agora, se eu estou
titubeando ou vacilando, estou talvez cambaleando na minha crença, é melhor desistir de ser cristão. Então eu preciso entender algo claro, querido. Filosofias malignas já estão no meio da igreja e fazendo muita gente duvidar do que é verdade. Cuidado com esses filósofos dentro da igreja que trazem doutrinas do demônio, porque isso é mentira, isso é uma grande mentira. Então, o diabo é o pai da mentira, é categórico, acabou. E ele é mentiroso, é safado, sem vergonha, desde o princípio acabou. Calma lá, não disse que é safado sem vergonha, mas aqui diz que é o pai da mentira e é homicida. Então eu preciso compreender isso. Outra coisa, há espíritos enganadores. 2, espíritos enganadores. Você pode ler 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Vamos ler o 1 e o 2. 1 e 2. Vamos ler essa passagem para que você veja como Paulo, com a autoridade do Senhor, combate esses tipos de pensamentos que estão aí às vezes nessa dúvida. 1 Timóteo 4 diz assim: ora, quem está afirmando é Paulo? Não, diz o Espírito Santo. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, já estamos nos últimos tempos, alguns apostatarão a fé por obedecerem espíritos da mentira, ou espíritos enganadores, ensinos de demônios. São demônios que entram nessa estrutura filosofal de muitos pensadores, livres pensadores que estão entrando nas igrejas, se acham sabichões, se acham entendidos, mas não entendem nada de Deus, não compreendem nada de Deus. E diz aqui, pela hipocrisia dos que falam mentiras, são possuídos na mentira, falam mentira, são filhos do diabo e que têm cauterizado a sua própria consciência. Você sabia que na neurociência, na psicologia, a própria ciência diz que uma pessoa que mente, se acostuma com a mentira, é compulsivo, tem a compulsão de mentir. Chega uma hora que o seu cérebro ele já não se emociona mais, porque não há pessoa que não tenha mentido alguma vez. Eu sei que você já mentiu como eu já menti alguma vez. Todos nós já mentimos. Com certeza. Se você é uma pessoa que já mentiu, você sente quando você tem uma reação até química no corpo, o próprio rosto, o próprio cérebro se manifesta neuralmente, a estrutura dos neurônios se manifesta, o cérebro, meu sistema se manifesta, porque o cérebro na minha consciência acusa que eu estou falando uma mentira. Sim, diga isso, por favor, porque eu e você já mentimos, pedimos perdão em nome do Senhor Jesus e nos afastamos da mentira, nos convertemos a Cristo e todo dia lutamos contra a mentira, porque ela procede do diabo, ela é do demônio. Agora, a ciência diz que uma pessoa que se acostuma a mentir, ela não tem mais reação no cérebro, ela cauteriza o seu cérebro. Ela começa a não se manifestar emocionalmente. A sua estrutura neural não faz com que o seu corpo, a sua estrutura corporal em si não se manifeste. Ela fica seca, ela fica sóbria, ou seja, fica com a mente cauterizada. E o pior, ela mesma começa a entrar num transe onde ela mesma acredita na mentira que ela está falando, ao ponto de chegar uma hora que ela não discerne mais o que é verdade e o que é mentira. O que ela está vivendo é verdade ou mentira, o que ela fala é verdade e mentira. Olha que coisa mais diabólica e maligna. Então diz aqui, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a mente cauterizada, tem a própria consciência cauterizada. Queridos, isso é algo grave, porque eu tenho que ter uma postura de fé. E o justo vive pela fé, o justo vive pela palavra, o justo vive se alimentando de Deus, o justo vive de uma realidade absoluta chamada verdade. E a verdade, repito, é Cristo Jesus. Se você tem dúvida, em João, ele mesmo disse, João 14:6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Anote aí, Jesus, vou colocar aqui, ponto 3. Jesus é a verdade. João, nós temos João 14:6, e tem também um versículo que eu vou ler aqui, João 18:37, anote isso aí, João 18:37 e o próprio 38 também. Eu gosto dessa passagem, sabe por quê? Porque em João 18,
que acontece quando em João 18, Jesus foi preso e ele está diante de Pilatos e Pilatos podia soltá-lo. E Jesus afirma que ele veio para trazer a verdade. E Pilatos se interessa porque ele viu um homem inocente e ele vê que um homem inocente, que ele vai ser crucificado. Ele sabe a tortura que era. Torturar segundo esse padrão romano de crucificação, que era algo terrível, que era para um homem malfeitor, um assassino. Ele não via pecado algum no homem. Não via pecado algum, falta alguma em Jesus. E ele pergunta, mas qual é a verdade? Qual é a verdade? Havia sede na alma de Pilatos de saber a verdade. Só que a verdade estava encarnada na frente dele. Vamos ler aqui o que diz em João 18. Ele pergunta assim, o Pilatos diz, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Ou será, tu és rei? Ele está impressionado. Respondeu-lhe Jesus, tu dizes que eu sou rei. Você está afirmando isso. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Ele está querendo dizer, minha vida é a verdade, eu sou a própria verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos, talvez lhe um choque, ele diz, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? E aí já muda o versículo. Tendo dito isto, voltou aos judeus e disse, eu não acho nele crime algum. O próprio Pilatos sabia que Jesus era inocente. Então, nós temos aqui a encarnação da própria verdade. Quem é a verdade? Cristo. Se você não crê no absoluto poder da pessoa de Cristo, se você não crê no poder absoluto do próprio Salvador e de que Ele é, de fato, a verdade absoluta, minha vida não tem sentido como cristão. Não tem sentido como cristão. Então, eu tenho o próprio Cristo como a verdade. Ele também disse que a palavra é a verdade. 4, palavra, vai anotando. No PDF, ali no Telegram, no canal, vai estar tudo bonitinho. Graças a Deus, a Aline está fazendo um trabalho muito bom. Então, a palavra é a verdade. Em João 17:17, João 17:17, Jesus está orando no Getsemane. Lembra dessa oração tão preciosa? Tantas coisas preciosas que ele fala com o Pai. E uma coisa que ele diz, não quero que você os tire desse mundo, mas eu quero que tu os guardes com a verdade. Guarda-os com a verdade, a tua palavra é a verdade. Leia o Salmo 119, Salmo 119, entre tantas outras passagens que eu poderia colocar aqui, onde a palavra é colocada como a verdade absoluta. A verdade é colocada sem dúvida como o firme fundamento daquilo que nós temos e temos que acreditar porque é, sem sombra de dúvida, a verdade. A própria palavra é a verdade. Temos também o Espírito da verdade e diz que o Espírito nos guiará a toda a verdade e Ele é o Paracletos que nos guia a toda a verdade. João 16:13. João 16:13. Vou colocar aqui ponto 5, Espírito da verdade. Ou ele vos guiará toda a verdade. E você vai encontrar muitos versos que falam sobre o Espírito da verdade. E aqui o próprio Jesus, em João 16:13, disse, Ele é agora quem vai orientar, vai consolar vocês, Ele vai vos guiar a toda a verdade, a toda a justiça. Ou seja, uma pessoa que encontra a verdade e uma pessoa que foi guiada pelo Espírito. São duas coisas que você tem. Ou você anda nos rudimentos deste mundo, da carne, do maligno, ou você anda guiado pelo Espírito. Então, por favor, ou você acredita na palavra que é a verdade absoluta, concreta, clara, específica, real, objetiva, ou eu não acredito, ou eu sou carnal, eu sou do diabo, ou eu sou espiritual, guiado pelo Espírito e nascido dessa verdade. Nós somos gerados pela palavra da verdade. Tiago 1:18. Tiago 1:18. O que diz Tiago 1:18? Vou separar aqui. Ponto 6. Fomos gerados pela palavra da verdade.
gerados. A verdade é tão clara, absoluta e certeira que ela tem um conteúdo sobrenatural, é aquele famoso DNA. Lembra que nós já estudamos? Fomos gerados pelo sangue que nos regenerou, que nos limpou de todo o pecado. A palavra nos regenerou e no Espírito fomos gerados em Deus. Então a palavra tem o poder dessa semente de nos dar um DNA sobrenatural e fomos gerados por ela. E essa palavra é a verdade. Tiago 1,18, leia lá, vou ler com vocês aqui. Tiago 1,18 diz claramente: diz, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Qual o querer de Deus? Que a humanidade será salva, que todo homem se converta ao Senhor, de que todos serão salvos. Essa é a vontade de Deus. Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Olha que palavra gloriosa, querido. Fomos gerados por essa palavra da verdade. Ou seja, tem uma geração do maligno, tem um pai da mentira, que tem filhos da mentira. É algo alegórico, logicamente, mas aqui nós temos uma geração da verdade, que é a sua palavra. Você nasceu pela palavra, você é a geração da verdade. E para terminar, agora seria ponto 7, 7 pontos. João fala que nós devemos andar na verdade, ele declara isso, andar na verdade, Terceira epístola de João, versículos 3 e 4. É só um capítulo, então nós vamos ler aqui para terminar. Olha que interessantíssimo o que João fala para Gaio, para esse irmão amado. Ele diz aqui: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, como tu andas também na verdade. Ou seja, Paulo está louvando a Deus, falando para Gaio, e está falando: olha, eu estou feliz porque esses que vieram até mim são pessoas que dão testemunho dessa verdade, e como tu também andas na verdade, então a verdade vai se impregnando, você pode gerar pessoas nessa verdade. Não tenho maior alegria do que esta, há de ouvir que meus filhos andam na verdade. Já João, como um gerador de vida, ele está dizendo: são filhos meus, são gerados meus. Olha que coisa linda. Ele estava tão possuído da verdade, tão tomado por Cristo, que ele está dizendo: eu estou levantando agora uma geração de homens da verdade, homens que pregam a verdade, nascidos da verdade, que andar na verdade. O que é andar na verdade? É todo dia matar a mentira dentro de nós. Olha para mim, olha para você. Todo dia você tem que matar o mentiroso que está dentro de mim e de você. Todo dia temos que aniquilá-lo, temos que matá-lo, porque isso é oriundo de Satanás, do diabo, e que nasça em nós a verdade. Como nós matamos? Pela palavra. Você já leu a palavra hoje, já se alimentou da palavra hoje, já orou, já buscou o Senhor. Mate a natureza maligna de Satanás e viva a verdade absoluta, que é Cristo, Yeshua HaMashiach. Deus te abençoe e continue perseverando nessa verdade santa.